vezes não tem risco maior de vida. Então, todo desmaio deve ser investigado. Com certeza. Pode traduzir coisas simples e pode traduzir consequências imprevisíveis. Esse desmaio de emoção, de repente, da pessoa que recebe uma notícia ou boa ou ruim, que a gente vê no cinema, a mocinha que perde o rapaz e puf, desmaia. Esse desmaio emocional, ele é só por emoção? Não só este desmaio, como da pessoa ver sangue, ver um acidente, receber uma notícia ruim, ela tem modificações do comportamento da pressão arterial e da frequência cardíaca que fazem com que momentaneamente a oxigenação seja deficitária no cérebro e que não traduz doença e que é reversível e não deixa sequelas. Então essa é uma síncope benigna. E muitas vezes a gente sabe que quando a pessoa desmaia, parece que ela volta mais rápido, porque o sangue ali não tem que fazer um trajeto de subida, talvez seja isso, doutor? Fundamentalmente é a gravidade. O coração bombeia o sangue contra a gravidade para oxigenar o cérebro. E para que ele se mantenha oxigenando todos os tecidos simultaneamente, ele tem que ter pressão arterial e tem que ter fluxo de sangue que oxigene o cérebro. Um mecanismo momentâneo de perda do tônus das artérias fazem com que o oxigênio seja momentaneamente inadequado ao cérebro. E pela ação da gravidade, a gente tende a adquirir a posição horizontal para que o sangue chegue no cérebro. E isso ela recobra a consciência em 2, 3 minutos e não traduz doença absolutamente. Doutor, uma coisa que eu sinto, e eu acho que outras pessoas sentem também, quando a gente tem alguma ansiedade muito grande, ou boa ou ruim, eu sinto tipo uma dor física mesmo, eu sinto o coração apertado, o coração doído. Como que é isso? Uma emoção que reflete na dor física? Aí não se trata de doença cardíaca, se trata de espasmo, geralmente da musculatura lisa. Então a ansiedade faz um espasmo e faz com que a pessoa tenha a sensação do aperto. Isso pode ser confundido com coisa grave, mas muitas vezes, ligado à emoção, em pessoas que não têm fatores de risco para a doença cardíaca, isso é reversível, transitório e não traz consequências maiores. Há como reconhecer, através do mal súbito, de alguma maneira se prevenir das doenças, doutor? Prevenir da doença eu acho que é o ponto básico do início do seu trabalho. Eu acho que as pessoas têm que priorizar a saúde. E para priorizar a saúde, tem que se agir de forma a evitar os elementos que levam à doença cardiovascular. Por exemplo, doutor, o que eu quero dizer é o seguinte, um motorista, a gente teve recentemente um piloto de um Boeing que teve ele morreu de repente. Ele teve um mal súbito lá e rapidinho ele morreu. E ele estava pilotando o avião, que o copiloto pegou e felizmente conseguiu pousar o avião. Mas motoristas na estrada também, eu quero saber o seguinte, que se há como prevenir o desmaio. Se a pessoa tem algum indício, algum sinal de que vai acontecer o mal súbito. Esse é o grande diferencial. Se o desmaio é benigno, é uma síncope neuromediada, ele não traz consequência nenhuma. Mas na eventual situação de estar dirigindo, ele pode trazer algum problema. O fato é que o mal súbito, a morte súbita que acomete 300 a 400 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, é o que mais a gente tem medo, nós profissionais da área de saúde. Porque ele muitas vezes, ele não dá sintomas prévios. Ele é absolutamente inocente. A pessoa não tem sintoma que vai ter um problema. E aí que eu falei, começa pela qualidade de vida. Começa pelos fatores de risco que levam à doença cardiovascular. Então, quem tem fatores de risco tem que se cuidar frequentemente para evitar que isso culmine com uma complicação fatal. Bom, má alimentação. Quem tem mania de fazer dieta demais, come, né? Como certas pessoas, come assim o dia inteirinho, uma maçã. Isso pode levar aos desmaios, não pode, doutor? Por hipoglicemia, pode levar ao desmaio. Por hipoglicemia, que é falta de glicose no sangue. Na diabetes também? Hipoglicemia, quando o diabetes está controlado e deixa de ter alimentação adequada e ele cai aquém de determinadas E intoxicação alcoólica? É um outro fator que leva a síncope ou desmaio de caráter, na maioria das vezes, benigno. E essas amnésias, assim, doutor, do alcoolismo, isso é normal? É por um bloqueio do álcool nas membranas cerebrais. Também é transitório e não deve ser abusivo, logicamente. É verdade. Doutor, como é que a pessoa deve se conduzir na vida? Hoje em dia é tão difícil, a gente anda... Eu não, porque eu realmente, depois que eu aprendi a meditar e fazer minha ioguinha lá com a Marta Molinari, eu realmente melhorei demais essa questão da ansiedade.
Mas as pessoas, na maior parte das vezes, elas respiram pelo diafragma, elas utilizam pouco a capacidade pulmonar, elas estão no dia a dia correndo atrás de dinheiro o tempo todo, o estresse violento, o estresse realmente é um fator de risco para doenças, não é, doutor? É fundamental. Uma vez a gente falou sobre estresse, foi lá na pousada do Rio Quente, num programa que a gente tinha aqui. E você mostrou o quanto que o estresse pode ser prejudicial ao corpo, ao organismo. Na qualidade de vida e nas consequências futuras. Bom, então a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Dr. Alberto Las Casas falando sobre o coração e sobre essa equipe. Vocês vão fazer se não me engano, vocês estão formando uma equipe, um grupo para tratar a arteriosclerose. É isso, doutor? Sim, perfeitamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Até já. Estamos de volta e eu quero mandar um beijo também para o Paulinho Gentim, que veio aqui no estúdio me dar um abraço de boas-vindas. Obrigada, Paulinho. Sucesso para você nessa nova empreitada que você vai realizar. A gente está falando com o Dr. Alberto Las Casas, ele é cardiologista, todo mundo já sabe, né? E nos bastidores aqui a gente estava falando sobre a incidência, o alto número de mortes súbitas nos Estados Unidos e no Brasil também. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor? Perfeitamente. A morte súbita tem duas características. Muito frequentemente, a doença cardíaca não dá sintomas, ninguém avisa que vai passar mal e todo mundo acha que acontece só com outras pessoas. A doença tem dificuldade diagnóstica, não é um eletrocardiograma, um teste agométrico, um raio-x que define se tem doença. Então ela pode não sentir nada, ter exames aparentemente normais e está expondo o organismo à doença grave. Acomete metade das pessoas do mundo. Se considerarmos derrame cerebral, morte súbita, infarto do miocárdio, metade das pessoas do mundo tem essa doença e morre do coração. E na fase mais útil da vida, principalmente nos países em desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, esses fatos, infarto, morte súbita, derrame cerebral, entupimento de artérias da perna, ocorrem mais frequentemente com pessoas de menos de 70 anos. Diferentemente dos países já desenvolvidos, que ocorre entre 70 e 90, 95 anos de idade. Porque a expectativa de vida é maior. É maior porque por causa das o modelo de vida está errado. Por causa do rigor do controle da pressão arterial, do rigor do controle do colesterol, do exercício físico, do entendimento, da menor agressividade. As pessoas, agora eles também estão passando aperto financeiro. Mas o Brasil tem 25 anos que todo mundo passa aperto. E isso leva a uma intranquilidade que aumenta a probabilidade de doença cardíaca. E, fundamentalmente, o cigarro. Agora que está caindo a ficha que tem que parar de fumar. Mas muita gente não consegue parar. Mas é muito difícil parar de fumar. Realmente é difícil. É difícil. Mas é extremamente maléfico a saúde. É verdade.